Olá, Leoa, sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é Daniela Grolli, host desse Pode Liderar maravilhoso. É bem importante que você que está nos ouvindo no Spotify, que você nos avalie nos episódios, nos siga, compartilhe com o pai, com a mãe, com o tio. Quem cria conteúdo sabe como é difícil e quando você compartilha, você acaba nos ajudando. Aliás, no Spotify você pode também acabar assistindo também, além de ouvir. Para você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal. Toda vez que a gente liberar episódios novos, você vai receber aí as notificações para você assistir os próximos que vierem por aí. E hoje eu tô com uma mulher fantástica hoje, que está à frente de uma das malharias mais importantes do Brasil, Maria Anselmi. Maria, muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui com nós, dividindo o teu conhecimento. Falei hoje no Instagram e eu acho que tem muita mulher que gostaria de estar aqui, sentada onde eu tô, para poder fazer as perguntas e saber exatamente o que fez tu chegar aonde tu chegou, né? Eu percebo que tu participa de vários eventos, tu deixa um legado muito grande, acho que tu já percebe isso, que tu incentiva, tu inspira muitas mulheres, me inspira também a ser empreendedora, cada uma conquistar o seu topo. Então, muito obrigada por ter aceitado, de estar participando. Eu que agradeço, o convite, poder estar aqui para compartilhar a minha história com vocês, né? Ah, que legal. É um prazer. Muito feliz. Eu vejo que tu participa bastante de eventos de empreendedorismo feminino. Isso faz parte do teu legado, assim? Tu sempre participou? Faz pouco tempo que tu participa? Como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, a minha história, começando lá do começo, da onde eu vim, do interior, né? Que o meu sonho era ser professora, né? Ah, é? Sim. E aí, com 12 anos, eu tive que parar de estudar para cuidar dos meus irmãos. Somos 6 irmãos, eu sou a mais velha. E eu queria ser professora. E o pai disse assim, tu vai ser professora da enxada. Querido. Nossa, aí chorei um monte, eu queria muito estudar, né? Tu imagina, com 12 anos, 4ª série, tive que parar. Depois abriu um turno à noite, daí eu fui fazer minha 5ª série. Lá em Farroupilha, tudo isso? No interior de Farroupilha, linha Jacinto. Casei com 16 anos, né? Fui mãe, faltava 3 dias para completar 17 anos, da Sandra. Ah, a Sandra é a mais velha. A Sandra é mais velha. E aí eu casei, fui morar junto com sogra, cunhado, periquito, papagaio e tudo. Né? É bem difícil para mim, eu era uma criança, né? 16 anos, sua primeira filha. Então, o meu começo foi muito difícil, mas eu sempre comento a minha história. Eu tenho certeza que hoje eu cheguei aonde eu cheguei por causa dos princípios e os valores que meus pais me passaram. Não me deixaram estudar, mas me deram o principal, os princípios e os valores. Então, eu aprendi muito em casa, que tinha que trabalhar, fazer a coisa correta, ajudar as pessoas. Eram esses princípios e valores muito fortes na família. Fazer certo dá certo. Fazer certo dá certo. É isso que meu pai não sabia nem ler, nem escrever, né? E ele me ensinou o principal. Né? Ser um ser humano de verdade, né? Eles eram agricultores, Maria? Sim, eram agricultores. Então, eu, no meu tempo ali, com 10, 12 anos, eu tinha que tirar leite das vacas, tinha que fazer queijo, tinha que limpar a casa, tinha que cuidar dos irmãos. E era trabalho, muito trabalho. A minha vida sempre foi muito trabalho. E de onde é que veio essa ideia do tricô, da malharia? Onde é que começou tudo isso? Bom, a ideia do tricô, na verdade, desde criança, eu gostava de fazer crochê, de fazer tricô. E você imagina que meus pais não tinham dinheiro para comprar um novelinho de fio. E sabe o que eu fazia? A mãe me deixava em casa e eu ia no enxoval da minha mãe desmanchar os crochê que ela tinha. Nas camisolas, nas calcinhas que ela tinha com crochê, para mim ter linha, para poder fazer crochê. Então, as minhas tias me ensinavam. Eu, escondida, eu ia desmanchar os crochês da mãe para ter linha. Das roupas dela. Da roupa dela. Aí eu fazia, escondia. Aí as peças que eu desmanchava, eu botava bem atrás da prateleira, né? Que quando ela ia arrumar o roupeiro... Pra ela não ver que tu desmanchou as roupas. roupas. Para ver as artes que eu tinha feito, né?
E aí, os dias de chuva, ela dizia, hoje eu vou arrumar o roupeiro. Aí eu sabia que eu ia apanhar. Sim, porque ela achou as roupas todas. Achou todas as roupas desmanchadas. E aí, como eu não pude estudar, daí eu disse para o pai e a mãe, então me deixem fazer um curso de corte e costura. Né? Daí, eu fui fazer a 5ª série de noite. Né? Ah, tu voltou a estudar? Voltei a estudar, fiz a 5ª série, casei, tinha só a 5ª série. Aí, mas como eu não podia dar continuidade aos estudos, aí eu quis fazer um curso de corte e costura. E nesse curso de corte e costura, eu aprendi de tudo, né? E até ajudei a costureira a fazer meu vestido de noiva quando eu casei. E então eu casei, morei no interior. E aí o meu ex-marido, ele disse, eu não quero mais trabalhar aqui na roça. Eu quero comprar um caminhão e quero viajar. E eu disse para ele, bom, se tu for viajar, tu não vai me deixar aqui na roça. Eu quero que tu alugue uma casa e que tu me tire daqui da roça. Que era o meu sonho, sair da roça para ir para a cidade, para fazer alguma coisa diferente. Sim. Aí ele disse, não dá, porque tem a minha mãe, tem a minha cunhada. Sim, porque tu morava lá com eles, né? Morava tudo junto. Sim. Né? De tanto insistir, então alugou uma casa, daí levei junto a minha sogra, a minha cunhada, mas... O papagaio. Tudo, vamos junto. Né? Importante que eu consiga sair. Aí eu cheguei em Farroupilha, como eu sabia costurar, sabia bordar, sabia fazer crochê, sabia fazer tudo. Farroupilha, você sabe que sempre foi uma cidade de muitas malharias, né? Sempre. E eu tinha 2 crianças pequenas, a Sandra com 3 anos, o Eduardo com 15 dias. E a minha sogra, ela disse, não, eu não vou ficar em casa aqui, ser presa, cuidar de criança, porque eu queria trabalhar fora. Ela disse, eu não quero. Então, eu me obriguei a trabalhar em casa. Aí eu fui nas malharias buscar serviço para mim fazer em casa. Porque tu já tinha feito corte, tinha feito curso lá, tu já sabia fazer isso. Eu sabia fazer. Então, eu fui nas malharias para ver se tinha serviço para mim fazer em casa. Bordado, costura, o que tivesse, Entendi. Né? E aí me despertou muito a vontade de ter meu negócio. Mas só que para mim era bastante difícil. Naquela época, Maria, teus pais eram vivos ainda? Sim, sim. Morreram, o pai faz 2 anos e pouco, 3 vai fazer agora, e a mãe 5, né? E me despertou a vontade de ter um negócio. Mas eu não sabia nada. Tu imagina, eu tinha estudado até a 5ª série, vim morar em Farroupilha, assim, toda com medo até de falar, porque eu falava o português todo meio errado. Sim. Porque eu fui aprender a falar português na escola. Sim. A primeira língua que eu aprendi foi italiano. Tu falava em italiano? Italiano, sim. Não sabia falar português. Tu tá brincando. Quando eu fui para o colégio, eu não sabia falar português. Então, eu aprendi a ler, escrever e falar, porque era só italiano, né? E então, tu imagina chegar na cidade assim, e me sentindo assim, com vergonha, me sentindo meia para baixo, porque, nossa, o pessoal da cidade, eu coloninha ali, né? E com muito medo também eu tinha, mas me despertou essa vontade de ter o meu negócio. Mas a única coisa que eu sabia era trabalhar e não entendia nada. Aí também não tinha dinheiro. Eu trabalhava para as malharias, eu ganhava o dinheiro, eu tinha que ajudar a comprar comida, porque era caminhão... E nisso teu marido estava viajando pelo... Viajando o Brasil afora. Tá. Que às vezes ficava fora 15, 20 dias, chegava em casa, as crianças quase nem conheciam mais o pai. Sim. E aí eu queria montar um negócio, mas eu não tinha dinheiro. Então, fui trabalhando, eu consegui acumular dinheiro para fazer 20 peças. 20 camisas. Eu fiz as minhas primeiras peças, foram camisas. Toda bordada. Vim comprar o tecido aqui no Manha Bosco, em Caxias. Fiz as camisas. E agora? Como é que eu faço? Para quem que eu vou vender? Aí eu peguei minha sacola, fui para o centro de Farroupilha, fui vender minhas peças. Tentar vender. Mostra para uma loja, bonita, outra bonita. Mas, no fim, não consegui vender nada. E, Maria, as peças que tu desenvolvia, tu tinha esse senso estético? Tu já sabia exatamente, ainda hoje, a Anselme hoje, porque a gente sabe os padrões Anselme, já vem lá daquela época? Sim. Então, como eu ficava de olho, que eu ia nas malharias, gostava de ir nas bancas de revista, comprar revistas, olhar o que estava se usando.
Então, fiz as 20 peças, assim, toda bordada, bonitas peças. Tá. Na época, mais de 40 anos, a malharia vai completar 40 anos, que foi registrada o ano que vem. Que legal. Né? Mas que eu comecei faz uns 43. Uhum. Né? Não consegui vender. Mas eu continuei trabalhando para as malharias. Eu tinha 20 peças prontas. Aí, um dia, voltando de uma malharia que eu estava trabalhando para eles, encontrei uma senhora na rua. Daí sempre fui meio metida, né? E da onde que a senhora é? O que a senhora faz? E ela me disse, eu sou de Porto Alegre e sou revendedora. E quando ela me falou a palavra revendedora, meu Deus, digo, está aqui a minha oportunidade. Né? Aí ela me disse, eu contei para ela que eu tinha as camisas, bordada, não sei o que. Ela disse, onde é que tu mora? Lá no bairro São Luís. Não, mas é muito longe, ela disse. Não. Ai, mas eu fiquei assim, digo, eu preciso pegar essa mulher e mostrar minhas peças. Aí eu disse para ela, se eu conseguir um táxi, a senhora vai? Aí ela disse, não, se tu conseguir um táxi, eu vou. Daí eu consegui pegar um táxi, levar ela para minha casa, e ela comprou metade das minhas peças. Vá. Tu imagina a minha alegria de vender minhas peças. E ela gostou, e ela me disse assim, se as minhas clientes gostarem das peças, a semana que vem eu te mando uma carta. Porque eu não tinha telefone. Sim. Te mando uma carta com o pedido. Na semana seguinte, eu recebi uma carta com o pedido, referência tal, cor tal, né? A peça. Daquelas... Muito parecida com aquelas peças que tu criou. Sim. Igual ao que ela tinha levado. Só que daí ela queria outras cores, outros tamanhos. Entendi. Aí tu imagina a minha alegria. Quando Meu Deus. Né? Foi ali o meu começo. Aí vim para Caxias, comprei o tecido dos pedidos que ela tinha me feito, daí tinha um dinheirinho a mais, daí eu comprei tudo que eu tinha em tecido, né, porque o resto eu fazia, né? Só tinha que pagar a bordadeira, que eu mandava bordar fora, né? Uhum. E quando ela veio buscar as peças, ela e uma amiga dela. Já eram duas, não era mais duas. Não era mais uma, eram duas Já vendedoras. dobrou a quantidade. Sim. E aí começou. E a malha, como eu consegui na malha? Eu tinha na frente da minha casa, tinha uma mulher que tinha aquelas máquinas de tecer manual. Uhum. E eu fui lá pedir para ela se ela teceria para mim, se eu comprasse um fio. Ela disse, se tu trouxer o fio e me der o modelo, eu vou fazer para ti. Então, fui vendendo as camisas, sobrei um dinheirinho, eu comecei a vir aqui em Caxias, aqui perto tinha o Debastiani, e vim comprar fio. O dinheiro que eu tinha ali, umas rocas de fio, né? E aí foi aumentando, né? E uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha que pegar táxi, né? Porque daqui até a rodoviária aqui era longe. Sim. Farroupilha, da rodoviária até a minha casa era longe. Mas me doía gastar o dinheiro do táxi. Sabe o que eu fazia? Me lembro que eu peguei o pacote, assim, mas eu vou conseguir carregar. E ainda consigo, com o dinheiro do táxi, vou conseguir comprar 1 quilo de fio a mais. Esse quilo de fio, eu vou fazer 2 peças. 2 peças, vou faturar tanto. Daí eu comecei a carregar os pacotes para economizar o dinheiro do táxi. A pé. A pé. Lembro que fui tomar banho uma época, eu estava toda roxa aqui no lado, e carregar os pacotes. Meu Deus. Né? E quantas vezes que eu ouvi, tu é iluminada... Foi sorte. Sorte, eu digo, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Uhum. Né? Então, realmente, o meu começo foi muito difícil, sem conhecimento, sem nada, mas os princípios e os valores sempre de fazer a coisa correta, respeitar as pessoas, veio de berço isso. Né? E sempre carreguei isso comigo, uma coisa que muitas vezes eu fui chamada de ingênua, porque eu recebi os primeiros ônibus em Farroupilha, nas excursões, eu não tinha produto, eu ligava para as outras malharias porque eu queria que atendessem, porque queria que os ônibus voltassem para Farroupilha. Uhum. Mas tu pensa nos outros, né? Porque eu não sei o quê, mas eu queria que a coisa desse certo. Andasse. Então, meu começo foi bem... Uhum. E sempre fui uma pessoa muito curiosa. E depois comecei a estudar. Aí fui fazer a primeira série, assim, primeiro grau, segundo grau. Aí depois eu fiz uma gestão empresarial aqui mesmo no prédio. Sim, na FGV. Isso. E quando é que a Anselme... Quando é que tu começou a abrir a fábrica? Quando é que o negócio deu um boom, assim? Olha, olhar assim a história, não deu um boom.
Anselmi, na verdade, eu comecei aos pouquinhos. A coisa foi, assim, uma caminhada. Não teve, assim, um momento que explodiu. Sempre foi muito trabalho, reinvestindo dinheiro, economizando tudo que eu podia, fazer cursos, viajar para fora do país. Se aprimorar. Isso, adquirir conhecimento. E aí foi uma caminhada, sempre tentando fazer o produto da melhor forma possível, surpreender o cliente, atender bem o cliente, fazer sempre o que eu podia fazer de melhor, sempre dando o meu melhor, sempre fazendo tudo com excelência. Uhum. E fazendo certo, né? Tudo com excelência. E assim, e muito trabalho. Então, foi uma caminhada, sabe? Uhum. Aí eu ia para fora, nas feiras na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos. E daí a minha filha, a Sandra, né? Quando eu tive a Patrícia, que é a minha filha menor, que está com 31 anos, ela nasceu. E a Sandra tinha 17 anos, aí eu comecei a viajar para fora e comecei a levar a Sandra junto comigo. Então, a Sandra, assim, nós desbravava, assim, mundo afora. Uhum. E nós ia para as feiras e sempre tentando inovar. E, Maria, tu vem de uma família super simples, né? Em que momento tu começou a ter mais liberdade financeira através do empreendedorismo? Bom, quando eu comecei a ter... Porque eu não tive apoio de ninguém. Foi só tu? Dani. Não tive apoio de ninguém, Dani. Todo mundo achava, imagine que vai dar certo, imagine aquela colônia, imagine, sabe? Uhum. Mas o pessoal me... Quem que mais te... Quem, ao redor, assim, família, amigo? Família, ninguém. Zero. Mas eu dizia, mas eu vou conseguir. Mas está dando certo. Por que as pessoas dizem que não vai dar? Eu vou conseguir, olha, estou conseguindo. E depois também eu comecei a comprar retalhos de tecido da Petenati. A Petenati trabalhava em grande escala, então eles vendiam retalhos de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eu comprava caixas de retalho. Ou seja, um valor mais baixo. O tecido era com qualidade, mas aí eu colocava em cima de uma mesa, eu colocava o molde do abrigo do tamanho de 1 aninho até o adulto. Era um quebra-cabeça. Então, eu fazia milagre com isso. Então, eu tinha certeza que eu ia conseguir, porque eu via, sabe, os números para mim... Comecei com nada, ó, já tenho tanto ali de cheque, já tenho isso. Uhum. Eu ia fazendo contas, não, mas está dando certo. Uhum. Eu não dava bola. Trabalhava e fazia. Daí, quando que o pessoal começou a ver que a coisa começou a dar certo, opa, aí despertou. Tu ainda estava casada nessa época? Sim, fazem 14 anos que me separei. Ah. Fiquei 36 anos casada. Casada. Sim. Trabalhar junto com o marido não é fácil. Não é marido fácil. E mulher, não é... Ele trabalhava junto? Trabalhava comigo. Daí ele vendeu o caminhão, ficou em casa para me ajudar. E trabalhamos, acho que mais de 20 anos junto. Bastante. Eu acho que uns 25 anos juntos. Sim, trabalhamos bastante junto. Mas sempre foi muito desgastante, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, Perfeito. né? E eu sei que eu sou meio acelerada, e se eu acredito, vou lá e faço acontecer, né? Então, deu um desgaste e a gente achou por melhor... Cada um ir para um lado. Isso, cada um seguisse o seu caminho para poder... Digo, a vida é uma só, né? É isso aí. A gente não tem 2 vidas, né? Exato. Uma para acertar e outra para errar, né? Exato. Ótimo. Então, também na separação foi bem tranquilo. A gente sentou, sabe? Os filhos também. Pai e mãe, vocês são 2 pessoas maravilhosas. Já estavam maiores também? Sim, meus filhos. A Sandra está com 48, 14, sim. então... Já filhos criados, né? Uhum. E foi, assim, de uma maneira, assim, tranquila, que eles queriam ver que o pai ficasse bem, que a mãe ficasse bem. Perfeito. E que todos ficassem bem. Isso aí. Esse era o nosso objetivo, né? E aí, as coisas dando certo na empresa, né? E eu, como mulher, também tive minhas dificuldades na minha separação. O pessoal achava que quem tocava malharia era só meu ex, que eu era mulher que não... É isso que eu ia te perguntar. Em algum momento, tu sempre foi o rosto da Anselmi? Ou ele era o rosto da... Como é que foi? Como é que é isso? Eu acho que sempre fui eu. O meu ex-marido, ele recebia os clientes ali na loja, né? Ele era uma pessoa que estava na frente ali, mais negociando com os clientes. Uhum. Mas quem fazia acontecer na empresa, na verdade, era eu.
Então, na hora da separação, foi uma coisa horrível por ser mulher, porque ninguém acreditava. Mas aí eu parei e pensei, o que, que eu vou fazer? Nada. Eu vou continuar fazendo aquilo O que tu sempre fez. que eu sempre fiz. Não vai mudar. Eu digo, não adianta ficar falando, dando explicação. O tempo vai ser o remédio de tudo, pensei. Então, eu disse para os meus filhos também, né? Vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Não tem que mudar nada. Perfeito. E a gente seguiu essa caminhada, né? E cada vez melhor. Aham. Então, não existe... Eu digo assim, com toda essa minha experiência de viagem, porque eu sou, como falei, sou uma pessoa bastante curiosa, junto com empresários para a China, Vale do Silício, Israel, feira em Nova York, há quantos anos que eu vou. Aí eu teve uma situação, uma feira em Nova York, que eu assisti uma palestra de 2 pessoas que me marcaram a minha vida muito. Fazem anos. Por que me marcou muito? Ainda eu estava com aquela coisa assim de me sentir um pouco insegura, achando que achava que aquele lá é melhor que eu, aquele outro é melhor que eu. Sabe aquele sentimento, às vezes, que a gente tem? De se inferiorizar. Isso, se botar para baixo. Eu assisti uma palestra do Richard Brown, que é o que está fazendo as naves que vai para o espaço, da Virgin. Gente, o que esse homem faz é uma coisa maluca. Mas o que me chamou a atenção, assim, que, olha, eu juro que Te marcou. me marcou muito. Por quê? Ele disse que, depois de falar, colocar todas as empresas que ele cria para ajudar as pessoas, que é um homem assim, parece que não é nem desse planeta. E ele contou uma história que ele estava precisando de 3 profissionais na empresa. Profissionais assim, tu imagina, para trabalhar na NASA. Poxa, Né? não é qualquer um, né? Eles iam chegar, não sei de que lugar do mundo que eles estavam chegando. Para começar a entrevista, sabe o que ele fez? Ele se maquiou assim de velho, se botou uma roupinha assim todo meio, e se botou uma bengala, alugou um táxi, ele foi dirigindo e foi para o aeroporto buscá-los. E ele falou que se esses profissionais não respeitassem o velhinho, ele nem deixaria ir para a entrevista. Sabe que me deu uma coisa assim, eu pensei assim, meu Deus, eu sempre fiz tudo tão certo, nem sabia que era tão certo. Sabe, me deu uma segurança, uma coisa assim que... tudo que eu sempre fiz ajudando as pessoas, cuidando muito do humano, sabe? Nunca achar porque eu ganhei um troco a mais, que eu sou melhor que os outros. Sempre... Muitas vezes, tu é ingênuo, porque tu ajuda demais, porque tu é muito boa, porque não sei o quê. Aí, quando eu ouço um homem daqueles... Falar que isso importa? Que isso era o mais importante, meu Deus do céu. Aí me empoderei. Daí tu pensou, tô no lugar certo. Eu estou no lugar certo, sempre fiz tudo tão certo, nem sabia que estava tão certo. Em seguida, também, veio agora me fugiu o nome. Eu sei que o sobrenome são 2 gêmeos que foram para o espaço. Tá. O Scott, acho que é, não sei o que, Scott, não sei o que. O que esse cara contou? Porque ele passou lá no espaço, ele morou 1 ano no espaço. Eu juro, eu olhava para ele assim e dizia, mas gente, esse nem parece que é um ser humano de verdade, parece um ET. Não, realmente, né? Um ser humano conseguir fazer O que ele fez. O que ele Sim. fez. Porque o espaço ele é bastante prejudicial para a saúde, né? Sim, contando quando ele voltou, As as pernas, dores. os ossos. Bom, Perfeito. uma coisa surreal. E ele conta que a filha dele estudava no colégio e, por ser filha do... essa aqui tem o pai que mora no espaço. Ela sempre foi olhada diferente. E ele disse, chegou o final do ano, escolheram ela para escolher o aluno do ano. E ela escolhe o mais humilde. E ele disse, quando ele ficou sabendo, chorei. Meu Deus do céu. Depois de ouvir isso, o que tu quer que eu pense? Aham. Aí eu senti, digo, meu Deus,
Eu digo, sempre fiz as coisas corretas, é valorizar o ser humano, o que importa. Sabe, a gente quando vê uma pessoa porque ela tem poder, que ela pisa em cima, que ela se acha melhor, isso dá um... A gente vomita. Tu nunca esqueceu de onde tu veio? Nunca, nunca. Então, uma coisa que eu comento, assim, às vezes, não adianta falar bonito, tem que fazer bonito. Isso, para mim, hoje eu tenho a certeza absoluta que eu fiz a coisa certa e que estou no caminho certo. Tenho uma segurança daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, porque todas essas minhas andanças de mundo afora, tudo que eu já ouvi e já senti, eu tenho a certeza absoluta. Engraçado que tu sempre fez tudo muito certo, né? E quando eu falei a frase fazer certo, dar certo, é uma frase tua, né? E tu sempre fez isso desse jeito. E tu teve que, quando tu deu a volta no mundo e tu viu que não era, embora tu fazia isso aqui em Farroupilha, tu viu que outras pessoas ao longo do mundo, né, ao redor do mundo faziam isso, é que corroboraram aquilo que tu acreditava, né? Sim, aí uma amiga minha de São Paulo me convidou, que eu fui numa viagem para conhecer a história do Leonardo da Vinci, né, onde ele nasceu, onde ele morreu. Nossa, foi uma viagem assim que me marcou a vida. Em São Paulo, isso? Não. E aí eu fui com uma amiga... com a amiga de São Paulo. Uma pessoa de São Paulo. Ah. Daí na viagem que eu conheci. E depois, quando eu voltei, ela me convidou para ir numa viagem para a Escócia, que tinha um curso do Milagre das Escolhas. Aí eu disse para ela, o que é isso? Ai, Maria, eu acho que tu vai gostar. Como eu nunca tinha ido para a Escócia, aproveitei, eu digo, vou aproveitar conhecer a Escócia. Vou passear, né? Vou passear e também vou fazer o curso. Resumindo o curso, qual é o milagre? O milagre é quando você toma as decisões sempre para o lado do bem. Esse é o milagre. Que quando você toma a decisão, você não toma a decisão, eu estou bem. Entende? Que se rale o outro. Uhum. Não. Quando você toma as decisões sempre para o lado do bem. O que é o bem, Maria? O bem é que quando você toma uma decisão, que ela não seja só boa para você. Você tem que pensar que seja boa para mim e para outra pessoa também. Porque tanto sofrimento que existe nesse mundo é porque as pessoas são muito egoístas. Se eu estou bem, o resto que se rale. Uhum. Nós temos que viver, ter mais empatia com as pessoas. É isso que está faltando. Também eu vejo que tem empresários... Nossa, eu conheço gente com tanto dinheiro. Eu juro que às vezes eu olho e penso assim, caraca, essa pessoa, ela é tão pobre, mas tão pobre que ela só tem dinheiro. Uhum. Então eu digo assim, se o dinheiro comprasse a felicidade, essa pessoa seria a pessoa mais feliz do mundo. Aí tu vê que são os infelizes, que só tem dinheiro. Uhum. Isso, a vida me mostrou. Uhum. A minha vivência. Toda essa minha caminhada, então, como eu sou uma pessoa que eu estou sempre metida em curso, não sei o quê, fui fazer um curso agora também, eu fui para Paris, fui fazer um curso. Agora há pouco, eu super te acompanhei lá nos stories. Sim, então também, o que é? Vamos lá, vamos conhecer, é o estudo. E tu vai sozinha? Tu vi que tu tava com uma pessoa lá, né? Vou com as amigas. Tá. Eu já fui para a China, saí daqui, mas vai tu e quem? Eu digo, eu e Deus. Na cara e na coragem. Né? Daí depois eu conheço as pessoas lá. Que legal. Eu tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas, então não tenho esse problema, né? E aí a prof me perguntou no final do curso, Maria, para ti. Bom, eu digo, para mim esse curso, e o que ele me mostrou, que eu estou no caminho certo. Continuo no caminho certo. Que eu estou no caminho certo, né? Eu como pessoa e a empresa também. É isso. Eu digo, eu estou vivendo um momento na minha vida de muita gratidão. E tu atua hoje ainda na Anselme? Sim, total. Viajo bastante, mas trabalho bastante. Tu trabalha ainda bastante? Sim, trabalho. Nossa, eu estou em casa, eu estou na empresa. É? Sim. Direto, junto com meus filhos. E tu... Pode falar. Hoje, se eu tivesse que parar de trabalhar, meus filhos tocam a empresa. Sim. Eu tenho a Sandra, que ela é responsável da criação. Tá. O Eduardo, administração, produção, como ele fez curso de tecelagem, ele entende de tudo um pouco, ele fez direito.
mas na parte de produção, e também é uma pessoa que tem... eu tenho muito orgulho, porque eu tenho os 3 filhos, eles têm um coração bom. E desde pequeno eles trabalharam na Anselme. Como é que foi isso, assim? Desde criancinha eles participaram? Tu levou eles para dentro da Anselme desde pequenininho? Eles foram criados no meio do tricô. Que legal! A gente não obrigou eles a trabalhar na empresa. Eu e o meu ex-marido, nós dizíamos, não importa onde vocês vão trabalhar, mas vocês vão ter que trabalhar. E eles que decidiram vir para a empresa. Tá. Eu acho que todo o amor que a gente tinha pela empresa, eu acho que a gente conseguiu transmitir isso para os filhos. Uhum. Acho que foi isso, né? E como eu estava te falando, se eu tivesse que parar de trabalhar, hoje meus filhos tocam a empresa. Então, eu tenho 3, né? Está um em cada área. E a mais nova, ela faz o quê que tu ia comentar? A Patrícia, ela é responsável na área de marketing. Ah, que legal. Então, marketing, criação e o Eduardo, que é... o administrativo ali. Administrativo. E, com certeza, ele vai ser o CEO, porque as duas, elas não gostam muito de lidar com esse tipo de coisa. E o Eduardo, ele tem uma habilidade muito grande de lidar com as pessoas, e o conhecimento que ele tem. Né? E eles conseguem levar esses valores da Maria Anselme para dentro. Esses são os pilares da cultura Anselme. Sim. Olha, é uma coisa assim que às vezes eu olho assim para os filhos, eu digo, obrigado, Senhor, pelos meus filhos, as minhas netas. Ah, eu vi que tu tem, né? 5? São 5 meninas. Mulheres! 5 mulheres. Ai, que legal! 5 mulheres. Coisa mais amada. E eu vejo que meus filhos, assim, eles têm os princípios e os valores que eu e o meu ex-marido passamos para eles. Isso, para mim, eu olho para eles assim... Nossa, eu estou vivendo um momento da minha vida de plenitude, de gratidão, sabe? Uhum. E agora estou fazendo um curso de neurociência. Que legal! Conheci uma prof lá em Paris e eu achei muito bacana. Tu não para, né? Eu não paro. E eu tinha um questionário, assim, para mim responder, né? Dos meus sonhos, um monte de coisa. Eu fiquei olhando para aquilo. Uhum. Eu digo, não quero mais nada. Eu só quero que continue assim. Uhum. Né? Eu não consegui dizer, eu sonharia ter, mas que Deus me deixe a saúde, que eu continue com paz, que a minha empresa continue indo bem, porque a gente é responsável ali quase de 700 pessoas. Uhum. Então, é uma responsabilidade, porque ser empresário não é fácil. Tu percebe que hoje a Anselme, tu traz, né? Ser empresária não é fácil. Hoje, com 700 funcionários, né? 700 famílias, ela dá o mesmo trabalho quando ela tinha 100? Ou o trabalho é o mesmo? É que hoje a estrutura da empresa, ela está diferente de quando tinha 100 funcionários, né? Quando tinha 100 funcionários, tinha que fazer tudo. Hoje eu tenho supervisor, eu tenho pessoas dentro da empresa de 38 anos. Uhum. Nossa, desde o início? Desde o início. Tenho pessoas desde o início dentro da empresa. Eu tenho muitos funcionários antigos dentro da empresa, então que eles conhecem já a empresa. Então, em cada setor tem um responsável. A estrutura... A malharia tem estrutura hoje. Quando tinha 100 funcionários, era eu que tinha que fazer tudo. Entendi. Então, tinha que criar, tinha que fazer tudo. Entendi. Né? E hoje nós temos 13 lojas físicas, que estamos abrindo agora a 14ª. Aonde que vai ser essa 14ª? São Paulo. Tá. É a 4ª loja em São Paulo. Uhum. E abrimos uma no Rio de Janeiro, fui lá agora no feriadão, conhecer a loja, que eu não conhecia. Fiquei tão feliz. Que legal. Por quê? A vendedora e a gerente, é claro que eu tenho o gerente das lojas e mais a Fernanda ali que ajuda. Quando eles contratam os funcionários, mostram o vídeo da empresa, falam dos diretores, da cultura e tudo, né? E elas me disseram uma coisa assim que eu cheguei a me arrepiar. Elas disseram, Dona Maria, eu estou tão feliz, nós estamos tão felizes de trabalhar aqui, porque tudo isso é de verdade. O produto, a qualidade, a gente fala, é de verdade. A empresa é de verdade. Isso, nossa, sabe, é tão bom, nós estamos tão felizes.
Porque tu sabe, né, dona Maria? A gente trabalhava lá em Perfeito. Elas me disseram assim, nós tínhamos que mentir para vender. Perfeito. E elas me disseram que tudo é de verdade. Nossa, sabe, me arrepiei. E Maria, eu sou psicóloga organizacional, né? E eu atuo bastante em várias empresas. E o que tu traz, para mim, é muito valoroso. Porque existe uma dissimulação, muitas vezes, dentro de empresas, que a prática ela é incoerente com a teoria. Que é exatamente quando elas falam que tudo é de verdade, para mim faz muito sentido. Porque na prática a teoria é a mesma, não é? A Maria não tá falando, que nem tu trouxe, né? Não adianta falar bonito, tem que fazer bonito. Fazer bonito. Né? É isso que dá certo, né? É isso que, como é que tu falou? Fazer certo dá certo. Fazer certo dá certo. É coerência, né? É coerência. Então, eu acho assim que todas as decisões que eu sempre tomo, eu e meus filhos junto, às vezes a gente sabe que nós seres humanos, você sabe que nós somos muito complicados. Se tu é psicólogo, eu faço terapia há 20 anos. Ai, que bom. Que isso me ajuda muito, me ajudou muito na minha vida, porque quando a gente se conhece e a gente entende mais o ser humano, quanto mais compreensão você tem da humanidade, melhor você vive. Uhum. Você acaba aceitando. Por exemplo, esse curso de neurociência que estou fazendo ali, eu só fiz 2 aulas até agora, mas o que eu estou vendo assim é aceitar. Quando você está na aceitação, não adianta, tem coisas que não tem solução, não. Já está solucionado. Não adianta a gente ficar se debatendo, né? Se debatendo. Aceita que dói menos. É isso aí, exatamente. Aceita que dói menos. Então, quando você está no estágio da aceitação das coisas, você vive bem melhor, você está mais plena, a tua cabeça está mais leve. Uhum. Senão a gente dorme mal, fica de mau humor, tudo fica ruim. Uhum. É aceitar as coisas como elas são. E Maria, tu acha que hoje é difícil para a mulher empreender? Olha, para mim, eu tenho uma coisa assim, que tanto homem como mulher, se tem competência, se tem empatia, para mim não tem diferença homem e mulher. Perfeito. É isso que eu acho. É ótimo. Para mim, é homem ou é mulher, tem capacidade, não importa. O homem, o que ele nos ganha, sabe de quê? Força ele tem mais que a gente. Testosterona, só. Exatamente. Isso. Então, se é competente, não importa se é homem ou se é mulher. Eu vejo isso. Não tem... Não tem distinção. Não tem distinção se é homem ou se é mulher. Eu vejo dentro da empresa, eu já vi tanta coisa, esses meus 40 anos de empresa, pessoas, porque eu tenho um canudo, porque eu estudei, pisa em cima da colega. Eu já vi pessoas assim, por exemplo, me ajuda aqui a puxar um rolo de tecido. Eu não fiz faculdade para ficar botando mão num rolo de tecido. Ave Maria. Uhum. Eu fico apavorada. Uma pessoa dessa, ela não vai a lugar nenhum. Não vai. Não vai a lugar nenhum. Você tem que ajudar, gente. Quando tem alguma reclamação lá na empresa, que vem, a fulana, não sei o quê, a primeira coisa que eu digo, o que você fez para ajudar essa pessoa? O que você fez? Ou só ficou apontando o dedinho ali? Entendeu? Se você vai ajudar a pessoa, quando é de verdade, a pessoa sente que é de verdade. É quando você só está puxando o tapete, o mal que você está fazendo para o outro, você está fazendo para si mesmo. Eu comento sempre que, se as pessoas descobrissem que fazer o bem, ele faz mais bem para a gente do que para o outro. Fazer o bem nos faz bem, gente. É a melhor coisa que tem na vida. Só que as pessoas ficam assim... Eu acho assim que também isso é uma... O mundo nos joga. Uhum. Parece que para ser feliz tu tem que ser rico, para ser feliz tu tem que, não sei... Ter. Não é ser, é ter. Esses conceitos, eu acho que estão errados. Mas eu sempre uma coisa, eu tenho um lema assim, é ser para ter e não ter para ser. É bem isso. Não adianta nada. A minha vida, essa minha caminhada me mostrou que não é assim, gente. Não é assim. Eu estava agora lá em Paris, então um guia assim muito inteligente, não sei o quê. Daí, na volta, sentei no lado dele e começamos a conversar. E aí ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa. O cara, já perto de 70 anos, ele disse, para a gente viver bem, ele disse, sabe o que a gente tem que fazer? Simplificar a vida. Simplificar.
E é uma grande verdade isso. Uhum. Porque tem uma história que eu vi, que nós, seres humanos, se eu não tenho uma casa, se eu conquisto uma casa, eu sinto diferença. Se eu não tenho um carro, eu consigo comprar um carro, eu sinto a diferença. Se eu nunca consegui fazer uma viagem, consigo fazer uma viagem, sinto diferença. Mas depois que tu conseguiu a casa, conseguiu o carro, conseguiu viajar, tu vai para onde? Para a Lua? Uhum. Parece que perde valor. Aí, então, uma coisa que me questiona, às vezes, as pessoas, tanta coisa ruim, e acumula dinheiro. Uhum. E você não pode comprar uma hora de vida. Perfeito. É isso que me matuto tanto na minha cabeça. Eu fico pensando, digo, por que tanta maldade? Uhum. Chega lá no fim, nós somos todos iguais. E não leva a nada. Não leva a nada. Aí as pessoas começam, porque hoje, porque a política, porque eu digo, gente, estudem a história. Olha o que foi o ser humano. Uhum. Só olhar a história. Antigamente era o quê? Era a corte e os escravos, né? Uhum. E hoje, se nós vamos olhar, né, já evoluiu bastante. Evoluiu. Tu vai naqueles castelos, tudo que tem ali, era a corte e os escravos. Mas nunca foi assim. Como nunca foi assim? Nunca foi assim? Tão bom. Olha para trás, vai, estuda. Eu amo estudar história. Que legal. Amo filosofia. Né? Então, sabe, para mim o conhecimento, ele é libertador. E, Maria, hoje quando a gente olha empresários, a gente vê, geralmente, homens à frente de empresas, né? Digamos assim, quantidade de números. Poucas mulheres. Tu sofreu alguma indiferença por ser mulher e estar à frente de uma empresa? Alguma vez tu se sentiu? Sim, já me senti. Lá atrás, hoje não. Não hoje, mais? Não, meu Deus, nem pensar. Lá não. atrás? Lá atrás eu... O que tu sentia? Me sentia inferior. Tá. Então, eu sempre estava com o pé atrás, sabe? Mas sentia inferior perante o homem, perante... Sei lá, é que essas crenças que Perfeito! Que nos colocam na nossa cabeça. Isso! Mas eu tinha uma coisa dentro de mim. Vai dar certo. Eu estou fazendo certo. Tu tinha autoestima, né? Autoconfiança. Sim. Eu tinha autoconfiança. E uma coisa que... Às vezes eu penso assim, como é importante, às vezes os pais... A minha mãe, quando era pequena, olha para te ver como são as coisas. Como eu era a filha mais velha, e eu adorava lustrar o chão, deixar com brilho aquele chão. Passava cera, né? E a minha mãe chegava em casa e dizia assim, que sala lustra, ela dizia. E aí eu ia no fim de semana com a minha mãe, na igreja, rezar o terço. E ela contava para as amigas. A minha filha faz o serviço bem feito, ela deixa a casa lustra. Ela te empoderava. Ela me empoderava. Aí eu queria fazer ainda melhor para mostrar para minha mãe e que ela contasse para os outros. Aham. Caramba, né? Como tem importância nessa... Mas você tá louco. Ela te valida, né? Isso. Aí eu adorava ver ela contar, que ela me elogia. Eu dizia, a minha filha faz as coisas bem feitas, ela lustra, ela faz as coisas... Nossa, eu queria fazer cada vez melhor. E isso parece bobo, né? Mas na hora de tu se empoderar, tomar decisões, se sentir segura, autoconfiante, e essas validações lá atrás contribuíram para te ser quem tu é hoje. Com certeza. E uma coisa também que às vezes eu penso... porque é vagabundo, porque é isso, porque é aquilo. Sabe, eu digo para as pessoas, cuidado com aquilo que você fala. Você teve o privilégio de ter uma família que te ensinou. Agora, se tivesse vindo do mundo, ter sido jogada ali, o que seria de ti? Uhum. Fica fácil apontar o dedo, né? Uhum. A gente quer mudar os outros. E, porque querem não sei o quê. Eu digo, peraí, vocês querem mudar, principalmente Brasília, querem mudar Brasília. Ok. Vocês conseguem mudar um hábito do teu filho que tu educou. Tu não gostaria que ele fizesse isso e faz. Tu não consegue mudar o teu filho. Começa por teu marido. O teu hábito, às vezes que tu sabe que tu está fazendo errado, tu gostaria de mudar, tu não consegue. Uhum. E tu quer ir lá mudar Brasília? Quer mudar os outros? Perfeito. Caramba. Uhum. Vamos olhar para dentro. Exato. Eu tenho que mudar. Começa por mim, né? Começa por mim. Quando eu aceito, quando começo
Aceitar, eu tenho que mudar, não é mudar os outros. A gente não tem poder. Não tem controle, né, Maria? Não temos controle sobre a vida dos outros. Se tu não consegue mudar o teu filho que tu está educando, que está fazendo errado, aí tu quer mudar os outros. Exato. Falando de Anselmi, né, de empresa Anselmi, qual foi o erro? Tu já errou na Anselmi? Ai, com certeza, né? Qual foi o erro que mais te marcou? Olha, não tem um erro assim que me marcou, assim, porque na vida, eu sempre comento hoje lá, porque só erra quem faz, né? Perfeito. Quem nunca faz nada, Não, nunca. E uma coisa que eu digo assim, se a gente errou, os funcionários às vezes chegam, ai, dona Maria, deu tudo errado. Eu sei que tu fez com a tua melhor intenção. Só erra quem faz. Isso aí. Então, claro, fazendo coleções, coisas, erros e acertos. Erros e acertos. 50% de chance, né? Como diz, você tem que tentar. O medo, naquele curso que eu fiz na Escócia, aí a prof... O que é o contrário do amor? Eu, prontamente, né? O ódio. O ódio. Não, é o medo. O medo, ele te paralisa. A pessoa com medo, ela faz muita coisa horrível. Ela não faz, né? Ela não faz. E se faz, faz errado. Exato. Né? Então, o medo, né, de fazer as coisas, às vezes lá na empresa, não deu certo isso aqui, mas tudo bem. Tem que saber ganhar e perder. E não ficar se chicotando. Isso aí. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em nos chicotar. As mulheres, principalmente, né? Meu Deus do céu. Quanta coisa certa tu fez. Exato. Eu digo... Perde valor perto das coisas que a gente erra, né? Nossa, só erra quem faz. Isso aí. A tua intenção foi a melhor. Mas o teu conhecimento te deixou fazer isso. Era o que eu sabia fazer. E tu pensava que tu imaginava, Maria, que a Anselmi ia chegar no patamar que ela chegou? Não. Nunca imaginei. Tu tá brincando. Nunca imaginei isso. Sabe que uma coisa também que quando eu comecei a empresa, o meu foco nunca foi assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rica, quero ganhar dinheiro. Não, eu quero ter meu negócio. E o meu foco era fazer um bom produto, atender bem o cliente, tratar todo mundo bem. Essa era a minha preocupação. O dinheiro é consequência. De um trabalho bem feito. De um trabalho bem feito. Agora, quando você bota assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Aí você começa a passar por cima das pessoas. Perfeito. Não dá. Perfeito. Eu nunca, sabe? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Não. A minha preocupação, como é que eu faço o melhor produto, atender bem o cliente, fazer a coisa certa. Esse era o meu foco. E o dinheiro acontece depois. Aí, quando você faz certo, as coisas dão certo, vão encaixando, né? Parece que é um quebra-cabeça que vai se encaixando. Tem o Simon Sinek, ele fala, né, que dinheiro não é propósito, dinheiro é resultado. Dinheiro é resultado. Exatamente. Quando o teu propósito é só dinheiro... Não dá certo. Agora, pode até dar certo. A pessoa pode até montar um monte de dinheiro. Mas e como é que está dentro da pessoa? Como é que a pessoa está lá dentro? Eu conheço pessoas... Gente, só tem dinheiro. E a Anselmi, ela passou... óbvio, né? Ela é uma empresa, uma malharia, né? Ela já tiveram crises. A Anselmi passou por muitas crises. Tiver que... Sei lá, que vai, né? Na verdade, tu é muito humana. Mas a Anselmi é um negócio, né? Aonde tu teve que desligar pessoas, que tu teve que reduzir custos. Já passou por isso em algum momento? Olha... não sei quantos anos atrás, acho que uns 25 anos atrás, a gente comprou não sei quantas máquinas uma vez, que o dólar era 2 e pouco e foi a 4. Dobrou. Né? E a gente tinha financiado as máquinas. Aí foi difícil. Né? E ainda não deu frio, deu umas crises. Eu, quando passava para o segundo piso, eu olhava a produção, assim, né? Eu não conseguia... Como é que eu vou dar volta, né? Mas eu não preciso mandar embora pessoas, nada. Agora, quando aconteceu a pandemia... Eu ia te perguntar. Caramba. Me conta. Aí foi assim... Foi o momento mais difícil da minha vida. Por quê?
Você sabe que a malharia a gente vende muito bem no inverno. Perfeito. Então, começa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Praticamente são 6, 7 meses fazendo muito estoque. Uhum. E a pandemia começou início de março. Sim. Quando nós ia começar a faturar? A malharia não cabia mais estoque dentro da empresa. E parou tudo. A mercadoria que nos tinha mandado voltou. Porque as lojas fecharam. Aí, sabe, eu passei uma semana, eu não conseguia imaginar que eu ia conseguir ainda tocar a empresa. Tu tá brincando. Aí, assim, ali foi muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Aí eu tive que me medicar, porque com todos aqueles funcionários, a malharia cheia de produto, eu não conseguia enxergar uma luz. Como é que eu vou conseguir produzir ainda, que não cabe mais produto? Se tu nem vendeu aquilo que tu produziu no ano passado. Isso, eu estou com a empresa lotada de estoque. Bom, fiquei uma semana em casa, e como eu sou voluntária da saúde, eu sabia os problemas sérios que tinha dentro dos hospitais. Tinha minha filha, veio morar comigo, a mais nova, porque eu morava sozinha. E eu disse para eles, eu vou na empresa, vou começar a fazer máscara, fazer jaleco, abrigos, eu vou começar a ajudar. Mãe, tu não pode ir, porque não sei o quê, porque tu tem mais de 60 anos. Blá, blá, blá. Ah, é verdade. Aí eu disse, tá, por que as enfermeiras vão, por que os médicos vão e por que eu não posso ir? Eu vou, vocês não vão me segurar em casa. Ah, meu Deus. Fui para a empresa. Nenhum dos 3 não conseguiu segurar. Não conseguiram. Aí eu liguei para funcionárias jovens que tinham carro, que estavam fora de risco, né? Para vir na empresa me ajudar a fazer máscara e fazer jaleco, toque, tudo que precisasse. Aí uma veio, outra veio, uma chamava outra. Quando eu vi, estava com 50 pessoas na empresa me ajudando a fazer coisa para os hospitais. Aí era asilos me ligando, era hospitais, era tudo. Tu sabe que eu esqueci o problema quase. Quando eu comecei a ajudar, fazer essas coisas me deu... Tu não vendeu, tu doou? Tudo doação. Não, eu não fui na empresa para vender. Só a fazer doações. Gente, aquilo me fez um bem, sabe? E aí, 30 dias a empresa fechada. Por causa do corona? Sim. Aí, quando os funcionários voltavam, estava todo mundo apavorado. Imagina! Né? E eu disse para os meus filhos, bom, agora nós temos uma missão muito grande. Eu disse, todos eles nos ajudaram a chegar até aqui, né, na empresa. Disse, agora é a hora que a Anselme vai ter que mostrar para que veio o mundo, eu Exato. disse. E aí comecei a falar para os funcionários, eu dizia para eles o seguinte, bom, vamos pensar um dia de cada vez. Se precisar reduzir, nós vamos reduzir de todos. Que sobre um prato de feijão, mas que seja para todo mundo. Para todo mundo. Não precisar sacrificar ninguém, né? E, na verdade, no começo, nós tinha 40 pessoas, nós tinha feito contrato em janeiro de temporários. E eu tinha voltado de Dubai, tive que ficar uma semana também de quarentena ali. Sim. Porque foi bem na... Aí o meu filho me ligou, mãe, o que vamos fazer com os temporários? Ai, meu Deus. Bom, eu digo, desliga eles. Porque eram temporários, né? Desliga eles e se a gente conseguir pegar de volta, vamos pegar de volta. Depois o governo deu aquela ajuda. Nossa. Emergencial. Aí fiquei tão mal de ter mandado eles embora. Meu Deus. Voltamos a trabalhar, chamamos todo mundo de volta. E aí eu disse, bom, se precisar trabalhar 1 hora por dia, todos vão trabalhar 1 hora, que vai ter um prato de feijão cada um. E tu sabe que a coisa começou, eu dizia, a empresa não irá medir esforços para manter todo mundo. E a coisa começou a andar. Claro que o tricô, a gente teve a sorte de o nosso produto ser um produto que, na pandemia, o pessoal usou, mesmo em casa. Uhum. Se tivesse fazendo vestido de festa, não tinha o que fazer, né? Não teve redução de consumo de não. malha. Mas eu percebo que a Anselme, ela vem há alguns anos desenvolvendo, porque veio por muito tempo só malhas, blusões, e depois começou a vir os tênis, né? Vocês começaram a inovar para outros tipos de... Sim, e nós trabalhamos muito com peças mais finas de algodão. Que uma vez não tinha, né?
não tinha tudo isso, né? E tu sabe que na pandemia foi o maior crescimento da Anselmi. Tu tá brincando. O primeiro ano, porque a gente tem, assim, nós lançamos na empresa, a gente bota uma meta do ano, queremos faturar X. Sim, um planejamento estratégico. Isso, o faturamento é isso. Se alcançar isso aqui, nós vamos dar 14º, se alcançar isso aqui, 15º. E no primeiro ano de pandemia, a gente conseguiu pagar até o 14º. Que legal. E foi o ano passado, retrasado. 2021? Isso. A malharia teve um crescimento de 67%. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Foi uma explosão, porque daí compramos máquina. E foi uma economia talvez retida ali, talvez da pandemia? Eu acho que a gente acertou o produto. Ah, entendi. Um produto que agradou muito o mercado. São Paulo, a marca está assim... Nossa, eu fico chocada. Às vezes eu viajo assim, as pessoas... Tu é da Anselmi? Nossa, eu fico até chocada. A marca está muito conhecida em São Paulo. E hoje, vende... hoje, em qual estado ela vende mais? Ainda é Rio Grande do Sul. Imagina, né? É Rio Grande do Sul. Né? Os fãs da Anselmi. Aí vem Rio Grande do Sul, vem Santa Catarina, vem Paraná e vai Brasil afora, né? Aqui também é mais frio, né? Mas se bem que hoje vocês também têm essa... É isso que eu te disse, né? Hoje ainda é mais forte a linha mais pesada, de frio, assim, ou não? Não. Já não é mais? É uma meia estação. Muita meia estação a gente tem. Então, por isso que o Rio de Janeiro, né? Sim, uma loja, um sucesso a loja no Rio. E o Rio, você sabe que é quente. Claro, né? Perfeito. Então, quem trabalha num ar-condicionado, sim, né? Precisa de um casaquinho, uma blusa que nem essa, você usa o ano todo. Perfeito, o ano inteiro. O ano inteiro. Então, a gente tem uma linha de produto que tu usa o ano todo. Então, a gente conseguiu... E na pandemia, vocês desenvolveram as máscaras também, né? Mas as máscaras foi só um complemento ali, mas não... Fizemos muita máscara, mas também fiz muita doação de máscara. Eu adorava as máscaras da Anselmi, achava bem confortável. Nós vendemos bastante, assim, porque a gente sentiu necessidade, porque todo mundo, né, com essas Era a única que não me apertava atrás, não me puxava as orelhas. Como era difícil, né? Nossa, quando a gente tirou as máscaras, na verdade, fez até falta, né? Fez até falta. Eu digo, a gente se acostuma até com a coisa ruim, né? Eu fui pra academia, porque na época da pandemia, eu troquei de academia, e aí eu fui pra uma academia que eu não conhecia ninguém, assim. Daí, quando liberaram as pessoas tiraram as máscaras, eu disse, meu Deus, né? Era melhor muitos terem ficado com elas, né? Eu lembro, assim, que começou a ficar estranho, porque tu só conhecia os olhos das pessoas, né? Quantas pessoas que falavam comigo. Meu Deus do céu, eu digo, mas quem é essa pessoa? Meu Senhor, quem é essa pessoa? Sim, que tu não conhecia, sim. Eu ficava assim, um dia eu estava com a minha neta junto. Que idade tem teus netos, Maria? Eu tenho as gêmeas, as filhas da Sandra, que tem 11. Aí tem a do Eduardo, a mais velha, que está fazendo 4 aninhos. Tem uma de 2 anos e meio. E a pequena agora, que 6 meses. Mas a tua filha de 31 não tem filhos ainda? Sim, essa de 6 meses? Tá, 6 meses. Nenezinha. Sim, aí uma das gêmeas, ela disse... Ai, sabe, vovó, por que todo mundo te conhece? Por causa do cabelo inconfundível. Ela falou, querida. As pessoas me chamavam pelo nome. Eu ficava com vergonha de perguntar quem a pessoa era. Um dia eu estava no mercado, a pessoa falou tanto comigo, eu disse para a guria do caixa, digo, ai, meu Deus... Eu falei tanto, nem sei com quem falei. Não sei quem era essa pessoa. E, Maria, e as pessoas te chamam na rua? Como é que é a farroupilha? Assim, ai, Maria... Nossa, tem... Olha... E tu não se orgulha disso, Mas é uma coisa que... Como é que eu vou te dizer? A coisa aconteceu tão natural, né? Que, não sei... Para mim, sabe? As coisas foram acontecendo tudo naturalmente. Mas tu consegue se enxergar como um objeto de inspiração para várias mulheres? Às vezes eu penso assim, mas eu acho assim, digo, mas o que eu fiz não é nada mais que a minha obrigação. Não consigo me ver, porque eu sou, não sei o quê. Porque... O que eu fiz, tentei fazer a coisa certa, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Que todo mundo pode fazer, né? Que todo mundo pode fazer, então eu não consigo me enxergar, porque eu sou isso... Eu acho que eu sou normal. Normal. E para nós concluir, assim, né? O que tu diria para mulheres, para as Marias
né? Que estão começando, que desejam empreender. O que tu diria para elas? Bom, em primeiro lugar, eu diria que aquilo que eu falo, né? Que tem que fazer a coisa certa para que dê certo. E a gente sabe o que é certo e o que não é certo. Porque, às vezes, a cabeça quer, mas ali dentro tu sente que não é aquilo. A pessoa tem que ter empatia, tu tem que ter foco, tu tem que trabalhar. É fazer a coisa, é aquele conjunto que precisa. Porque você pode criar um negócio que dê certo, assim. O meu filho sempre diz assim, aquele voo de galinha. Dá uma voada, pum, já cai, né? Você tem que fazer voo de águia. E para fazer o voo de águia, você tem que fazer a coisa correta. Que as coisas vão acontecendo. E que a pessoa não monte um negócio que seja foco ou dinheiro. Monta o teu negócio e tenta ser o melhor no teu negócio. Esses dias eu estava estudando os judeus, por que eles têm sucesso? Por quê? Porque eles procuram fazer tudo com excelência. Se você vai estudar, por que o judeu dá certo? Ele procura, vou ver se eu vou conseguir lembrar todos os conceitos. Não, vai lá. Eles fazem tudo com excelência. Eles gostam de ouvir o conselho da pessoa mais velha. E quando a pessoa diz assim, tu está fazendo errado, eles agradecem, porque é uma oportunidade de eu crescer. Eles se ajudam entre eles. Eu sei que tem 5, 6 conceitos. Pô, fazendo isso, não tem como dar errado. Eu acho que nós temos que ter aquela coisa, aquela sinergia. Eu te ajudo, tu me ajuda, eu faço certo, eu trabalho, eu tenho foco. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Perfeito. Né? Porque se eu não sei o que eu quero, daí qualquer lugar serve, né? Exato. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Então, é fazer a coisa como todo mundo sabe como é que é. Só que daí, às vezes, o mundo nos vende um sonho que não é bem assim. E sabe que tu me trouxe uma coisa bem importante, assim, Maria, que quando eu comecei a empreender, as pessoas acham, mulheres, enfim, homens, que é fácil, né? Não. Olham a Maria Anselmi e pensam assim, nossa, Maria Anselmi, mas as pessoas, elas levam... elas são reconhecidas em segundos por coisas que elas fizeram por muitos anos, né? E olha, Anselmi, mas assim, Anselmi não é uma herdeira, né? Anselmi botou, né? Nossa. Botou sacolinha nas costas e construiu o legado dela. Porque pra mim, tu deixa um legado muito forte pra mulheres da região, tu entende? Tu é uma mulher palpável pra mim, tu entende? Te dando um feedback. Tu é uma mulher palpável. Então, se tu consegue chegar, eu também consigo. Tu entende? O fato de tu ser uma mulher que saiu da colônia, que fez com as tuas mãos, me dá a possibilidade de eu poder construir. Foi por isso que eu criei o Pode Liderar. Eu não quero trazer mulheres de São Paulo. Não, eu quero valorizar as mulheres que estão na região. Porque eu quero a mulher que está lá na Randon, a mulher que está na Marco Polo, que ela consiga se enxergar possível de criar uma malharia Anselmi, tu entende? Mas se não cria uma malharia, não importa o que a pessoa faz. Perfeito! Se tu está limpando o chão, que tu seja melhor. Naquilo que tu faz. Melhor aquilo que tu faz. Não importa o quê. Se tu é uma líder, eu acho que um líder, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender de pessoas. Uhum. Eu não preciso ser especialista, eu tenho que entender um pouco de cada, sabe? Da contabilidade, a venda, matéria-prima, não sei o quê. Mas de pessoa eu preciso me aprofundar. Perfeito. Senão você não consegue. Ótimo. Maria, muito obrigada por ter participado. Eu queria que tu deixasse o teu Instagram. O meu Instagram é Maria Anselmi. É isso aí. É só Maria Anselmi. Só Maria Anselmi. E Anselmi só. Isso. Legal. Isso. Muito obrigada, então, por ter participado. Acho que eu aprendi muito contigo hoje. Tu é uma pessoa que eu me inspiro, né? Que eu admiro muito e foi isso que eu te disse. Para mim, tu é uma mulher palpável. Eu consigo vislumbrar um futuro através da tua história. E eu acho que tu traz isso nas palestras que tu faz, no legado que tu deixa. Né? Então, o fato de tu ser uma mulher da região e que está à frente da Anselmi, que é uma marca que está no Brasil inteiro, né? Então, e é uma marca muito forte. Muito forte. Muito forte. Foi tu que criou. Tu tem, sabe?
Foi tu que criou. Mas é que a coisa foi tudo acontecendo. Perfeito. Como eu te falei, tudo o natural, né? Mas do teu esforço. É meu esforço e tudo muito verdadeiro. Muito. Que nem a funcionária me disse lá no Rio. É tão bom porque tudo é de verdade. É coerente. É isso que é Legal. bacana, né? Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Querida. e compartilhar minha história. Legal. Muito obrigada. Para quem nos assistiu aí, para quem teve, né, nos acompanhou o episódio inteiro, muito obrigada pela audiência, ouviram. Sigam a Maria, né, sigam a Maria ali no Instagram, Anselme no Instagram. Me sigam também no Instagram, @DanielaGrolli. Quem tá no Spotify, é importante que vocês avaliem os episódios, que vocês sigam a gente aqui no Pode Liderar. E olha, bem importante, no Spotify vocês também podem nos assistir. E quem tá nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal para que vocês recebam as notificações, enfim, né? O sininho ali tocando quando os episódios novos vão ao ar. Muito obrigada pela audiência, quem nos acompanhou o episódio inteiro aí. E nos esperem no próximo episódio. Beijo e até mais.